Bom com você? Como é que foi essa semana aí do UFC 169? Já tá recomposto? Lucas, olá a todos que estão ouvindo aqui o podcast Super Lutas. Foi uma semana onde não teve evento, né? Como você mesmo falou, foi uma semana onde não teve UFC, não teve Bellator, não teve nada, mas mesmo assim assunto não falta, né? Foi até bom, porque o UFC 169 foi um dos maiores do ano, com 2 cinturões em jogo, e é bom, acho que pros fãs ter essa pausa, né? De ficar com aquele gostinho, aquela saudade do UFC, né? Que vai acabar semana que vem com um bom evento em Jaraguá. Beleza, exatamente. A gente vai falar desse UFC em Jaraguá do Sul e superado, então, como disse o Bruno, a ressaca do UFC 169. A gente já parte pra frente e a gente vai falando de outros assuntos. E, como eu disse, tudo isso e muito mais daqui a pouco na volta do podcast Super Lutas. Fique conosco. Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, it's time! De volta então com o podcast Super Lutas, a gente começa falando talvez do assunto mais desagradável da nossa pauta, que é a prisão do meio pesado do UFC, Thiago Silva. Thiago Silva que já teve há alguns anos, inclusive as bicas de disputar o cinturão da categoria, né? Fez aquela luta com o Lyoto Machida, que praticamente decidiu, seria um title shot aí da categoria até 93 quilos. Hoje o Thiago já não vive esse momento, passou por vários problemas, teve um episódio de falsificação de urina no exame antidoping, depois acabou sendo pego no exame antidoping, e dessa vez o buraco foi muito mais embaixo. O Thiago Silva foi preso na noite de quinta-feira nos Estados Unidos, lá em Fort Lauderdale, na Flórida, e madrugada, já da sexta-feira no Brasil. Esse episódio repercutiu muito, para quem não acompanhou, vamos dar uma atualizada, o Thiago foi preso na sua casa, lá no estado da Flórida, e uma operação muito grande, que envolveu inclusive a SWAT, que é a equipe de forças táticas da Polícia dos Estados Unidos, foi transmitida em tempo real pelo canal norte-americano NBC, teve um julgamento que foi transmitido pelo YouTube, o primeiro julgamento, transmitido pelo YouTube com público de mais de 2.500, quase 3.000 pessoas assistindo simultaneamente. Então foi um caso que movimentou muito aí o esporte, é claro, e também a própria comunidade dos Estados Unidos. Estava acompanhando o julgamento e o John Hurley, que foi o juiz responsável pelo caso, ele não parecia não conhecer muito bem o Thiago e ficava perguntando a todo tempo, né, qual que era a notoriedade dessa figura, por que esse caso aconteceu de chamar tanta atenção, esse tipo de coisa. E o fato é que o Thiago Silva foi preso na sua casa, acusado de agressão física qualificada, por ter invadido a academia, treinador de jiu-jitsu da sua ex-esposa. Então é uma situação um tanto quanto complicada, ninguém sabe ao certo qual era a relação ainda do Thiago com a ex-esposa. Muita gente fala que eles já estavam com o divórcio acertado, outros dizem que ainda estavam tentando se reconciliar, moravam juntos. Então é tudo muito obscuro nesse caso, mas o fato é que foram registradas 2 queixas por agressão, uma de tentativa de homicídio que acabou sendo derrubada nesse julgamento inicial, mas o Thiago Silva segue preso, uma prisão preventiva decretada justamente pelo medo do juiz de que ele, fora da cadeia, pudesse fazer algum tipo de mal à sua ex-esposa e também ao treinador de jiu-jitsu dela, também brasileiro. Então, Bruno, aí que eu começo a perguntar a você, o que falar desse caso chega a ser surreal, né? Acho que nem alguns roteiristas poderiam escrever uma história aí repleta de tantas nuances e que tivesse tantos desdobramentos quanto essa do Thiago Silva. Qual que é a sua visão sobre essa complexa e delicada situação na qual se meteu o Thiago, o Rei da Marra Silva, Bruno? Lucas, como você bem falou, é difícil de comentar, né? Porque, principalmente nesses casos onde há muitas versões do ocorrido, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? As primeiras informações que chegaram disseram que o Thiago estava armado, pulando na frente da academia do Pablo, ameaçando entrar lá e matar todo mundo. Aí depois falaram-se que não era bem assim, que o Thiago estava dentro do carro, apesar de estar alterado, né? O próprio advogado dele admitiu que ele estava meio alcoolizado, né, no momento. Então fica um pouco difícil de avaliar o que aconteceu mesmo, né? A situação dele com a esposa, não se sabe até que ponto é esposa ou se é ex-esposa, né? Ela diz que é ex, mas o advogado disse que eles estavam tentando se reconciliar mesmo. Então é uma situação muito obscura, né? A única coisa que dá pra dizer é de lamentar o que aconteceu, né? Porque, sem dúvida, acho que isso pegou todo mundo de surpresa, né?
que ninguém ia superar uma situação dessa, chegar nesse ponto, né, de um lutador ser preso acusado de homicídio, né, acho que nunca se esperava que no UFC um atleta de ponta, né, que como você mesmo falou, há poucos anos estava na beira de disputar o cinturão, se envolvesse nesse tipo de situação, né, e é de se lamentar também o caminho que a carreira do Thiago Silva tomou, né, que nessa luta com o Lyoto ele estava invicto, ele estava na beira de disputar o cinturão, estava destruindo todo mundo que passava pela frente, mas de lá para cá, com a derrota e com outros fatores também, a carreira dele desandou, né, que ele sofreu lesões nas costas, se eu não me engano, né, ele ficou bastante tempo sem lutar por causa disso, e isso acabou até levando o caso de doping dele, porque ele disse que estava sem dinheiro, então ele precisava lutar, então ele optou por lutar mesmo tomando medicamentos ilegais para poder estar apto a lutar com as dores que ele tinha, então a carreira dele desandou de lá para cá, né, alternou vitórias e derrotas, as vitórias que ele teve, algumas ele perdeu por causa uma ele perdeu, né, no caso contra o Netkov, que ele foi pego no exame de doping também, na última luta ele não bateu peso, ou seja, quando parecia que ele ia conseguir retomar o caminho das pedras, né, principalmente aquela luta com o Feijão, que foi uma luta excelente, que ele conseguiu um resultado perfeito para ele naquele momento, e acontece uma coisa dessa, né, agora a grande dúvida também é saber o que vai acontecer daqui para frente, né, porque o UFC já se tratou de agir rapidamente, dizer que o Thiago tá fora, que não volta, que não luta mais no UFC, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? A gente já viu o Dana White falar várias vezes que determinado lutador nunca mais lutaria no UFC e agora o cara volta, né? Como foi o caso, por exemplo, do Josh Barnett, claro que são situações completamente diferentes, mas a declaração do presidente foi a mesma. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Ainda tem alguma água para rolar debaixo dessa ponte, para ver o que vai acontecer com o Thiago. Primeiramente, o que vai ser dele, né, como cidadão, nem tanto como lutador, né, se ele vai ficar na prisão, se ele vai ser solto, o que vai acontecer, para depois ver o que vai acontecer com a carreira dele, né, agora, fora do UFC, se ele vai ficar fora do UFC mesmo, eu acho que ele tem espaço em outros eventos, agora resta saber se os outros eventos também vão querer ter em seu plantel um lutador que se envolveu nesse tipo de situação, né, que isso acaba contando também. A gente passa uma régua, então, nesse assunto, e vamos falar de uma coisa um pouco mais leve, aí um pouco mais branda, que é o game EA Sports UFC, que é o jogo oficial do UFC, agora com uma nova produtora, né, a EA, que vai fazer a produção do jogo. Antigamente esse jogo do UFC era da THQ, só que a empresa faliu e aí passou os direitos para a maior empresa de games de esporte hoje no planeta, que é a EA mesmo, a responsável pela série FIFA, também o jogo licenciado da NBA, também NFL, né, que tem a chancela do John Madden, e tantos outros jogos esportivos. Bruno, nas últimas semanas eu reparei que você tem feito muita matéria, cara, sobre o jogo. Antigamente esse era o meu lugar, eu era o cara que fazia as matérias do jogo, mas você tem feito muito. Quais são as suas expectativas aí para esse jogo que vai sair para PlayStation 4 e Xbox One? Pois é, Lucas, acho que o lançamento está chegando perto e está aumentando as expectativas de todo mundo, né, da minha, de todo mundo que gosta de videogame e gosta de luta também, né. Acho que a expectativa é a melhor possível, eu diria, né, porque se tem uma produtora que tem o know-how de fazer jogos de esportes, com certeza é a EA Sports, né, que já fez todos esses títulos que você já citou. Ela teve a franquia bem sucedida também de o Fight Night, que é uma franquia de boxe, né, ou seja, eles também têm um certo know-how em fazer jogos de luta. Porém, resta saber como é que vai ser essa do UFC mesmo, né, que mexe com uma dinâmica diferente, né, você tem que saber fazer um jeito que seja fácil de jogar e seja minimamente realista, né, de luta no chão, de luta agarrada e tudo mais. Então, agora, eu acredito que esse primeiro jogo possa ter um caráter experimental, né? Não é o primeiro jogo de MMA que a EA Sports faz, né? Eles já fizeram um jogo anterior, né? Eu ia até te perguntar, o EA Sports MMA, você chegou a jogar esse jogo? Esse aí eu confesso que eu passei batido por ele, e não sei, foi um bom jogo. Eu lembro que o jogo era famoso porque ele era o único que tinha licença do Fedor, porque na época o Fedor estava no Affliction, e o EA Sports MMA tinha licença do Fedor Emelianenko e tal, e a galera gostava, e esse jogo eu passei batido. Você chegou a jogar, Bruno? Eu joguei pouco, né, eu baixei o demo só pra ver como é que é mesmo, e eu achei um pouco estranho, porque na verdade eu estava acostumado a jogar o do UFC mesmo, né, então quando você está acostumado a jogar um jogo e joga outro, né, o primeiro momento você estranha um pouco, né, a movimentação, o tempo, né, do jogo, né, que algum jogo tem o desenvolvimento um pouco mais rápido, outro é um pouco mais lento, né, então, mas foi um bom jogo, né, pelo que eu percebi, a crítica, a receptividade do jogo do EA MMA foi boa, então foi bom justamente para ver qual que é o caminho das pedras, né, para eles entenderem melhor como é que
funciona essa dinâmica de jogo de chão, que é uma coisa inédita em jogos, né? Porque antigamente você tinha jogos de luta que é basicamente luta em pé, né? Tem a própria Electronic Arts tinha jogo de boxe, né? Então, era um jogo interessante da EA MMA, porque contava também com lutadores do Strike Force, né? Tinha Alistair Overeem, tinha o Randy Couture também estava lá, né? Que foi justamente na época dos direitos de imagem que foram definidos desse jogo, o Couture estava com aquela briga com o UFC, né? Tanto é que ele não aparece em nenhuma edição do jogo do UFC, né? Então, mas agora com esse jogo de 2014 a expectativa é excelente, né? Os gráficos, né? Até agora a gente só tem acesso a isso, né? Aos gráficos, e são os melhores possíveis, né? Eles se preocuparam em fazer um detalhamento muito grande dos lutadores, da característica de movimentação, isso que é mais importante, né? Que isso é uma coisa que eu acho que pecava na outra franquia dos jogos do UFC, né? Que você via, por exemplo, o primeiro ano, na primeira edição de 2009, você jogava com o Crocop era destro, né? Todo mundo... É verdade. Exatamente, o que era mais famoso do Crocop era a esquerda, o chute canhoto dele, né? Na cabeça. Então, você tinha a sensação de que eles estavam um pouco perdidos, né? E acho que a Electronic Arts se preocupa um pouco mais em ser detalhista, né? Isso eu acho que acaba fazendo que o jogo fique ainda mais fascinante. Então, a expectativa é a melhor possível. Eu tô aguardando, sempre que sai notícia eu ponho no ar, porque acho que tá todo mundo esperando por esse jogo ansiosamente, né, Lucas? É verdade. Isso que você falou é curioso, essa questão do Crocop. Me lembra que é uma coisa que a EA raramente peca, é na fidelidade das informações e também da construção dos personagens. Agora eu já me rendi à série FIFA há um bom tempo. Antigamente eu jogava só Pro Evolution Soccer e, na verdade, mais que isso, eu jogava Winning Eleven, né? Agora passei pro FIFA já há um bom tempo. E eu lembro que a quantidade de jogador que chutava com a perna errada, pelo menos no videogame, não era pouco. Eu lembro que o Messi, eu conheci o Messi desde quando ele subiu para o profissional do Barcelona. E jogando, eu não sei se era um patch, aí se for um patch a culpa não é do pessoal da Konami, mas se for aí a galera que faz essas modificações. Mas eu lembro que a primeira vez que eu joguei com o Messi no videogame, ele era destro. Pois assim, alguns anos depois você vai olhar isso e pensar, pô, o cara ia ser o maior jogador aí dessa geração, você não acerta a perna que ele chuta. E a EA, isso é como você disse, a EA nisso, eles são muito, muito, muito fiéis. Se você pegar os jogos da série FIFA hoje e for olhar os jogadores que estão atuando em equipes da Arábia, em equipes, às vezes, de países que não tem tanta tradição, como Polônia, né, os campeonatos menores, todo mundo com o nome correto, quem tem foto, a foto é precisa e atual, então informações bem detalhadas, acho que pro UFC pode ser bacana, inclusive, porque cria uma base de fãs, né? O jogo acaba se tornando fonte de informação. Se tiver um cartel completo e atualizado, como eles fazem com o FIFA, por exemplo, que é atualizado semana a semana, se eles atualizarem os cartéis dos lutadores, pode ser uma fonte importante de informação para os fãs. Você cria uma base que vai se alimentar por aquele jogo, né? Eu também estou muito empolgado e muito animado com o lançamento desse jogo EA Sports UFC e tô ansioso. Quando chegar, com certeza vai estar na minha lista aí, gastar bem uns reais, né? Porque o jogo também, vou te contar, o preço tá complicado. Mas a gente vai ver como faz até lá, é outra discussão, né? Eu acho que é interessante, tanto para quem gosta de MMA, você comprar o jogo do UFC e jogar, né? Ou como para quem não gosta e passa a conhecer por causa disso, né? Acho que às vezes o cara tá acostumado a jogar com o Chuck Liddell, ele quer descobrir quem que é o Chuck Liddell e acaba se aprofundando na história do MMA, quem foi o Chuck Liddell, quem são os adversários dele. Eu acho que isso é importante para angariar novos fãs, né? E nesse ponto a gente pode ficar tranquilo, né? Porque vendo como outros títulos da EA Sports, você vê que, por exemplo, a movimentação de um cara, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um cara que tem uma movimentação muito única, né? Muito característica. O jeito que ele vai bater falta é reproduzido com muita fidelidade no jogo, né? Isso eu acho que é bem isso que você falou, a produtora se preocupa demais nesses detalhes, isso é importante, não só de movimentação, né, de gráfico, como também de jogabilidade, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que a THQ pecou um pouco é de fazer com que todos os lutadores fossem pelo menos bons em todas as áreas, né? Você cai por baixo do Quinton Jackson, por exemplo, ele passava a tua guarda, te montava e tentava te finalizar. Verdade. Ou seja, eu nunca vi isso na vida ele fazendo, né? Ele nunca foi um passador de guarda, por exemplo. E no jogo ele fazia isso, né? Você com Demian Maia, você não conseguia desenvolver chão contra um lutador que era teoricamente muito pior. Então, eu acho que a produtora vai se preocupar nessas coisas assim, né? E pelo que eu tô vendo, eles de fato estão se atentando demais a esses detalhes e isso é que vai fazer toda a diferença, na minha opinião. Não, bacana, e a gente tá ansioso, com certeza o pessoal que gosta também
fica ligado no Superlutas que vai ter muita notícia ainda. O jogo está programado para o próximo trimestre, né? Então deve ser de março, abril para frente. Pulando aqui para o próximo assunto da pauta, vamos falar aí da confirmação da luta entre Roy Nelson e Minotauro em Abu Dhabi. A última experiência aí do UFC em Abu Dhabi não foi das melhores, né? Teve aquele episódio do Anderson Silva com o Demian Maia, uma das coisas que mais frustraram o Dana White na história. Ele já falou isso, inclusive, numa entrevista que eu estava presente lá em São Paulo. Ele disse que aquilo é algo que ele quer que não se repita nunca. Acho que por isso foram com dois caras mais tranquilos dessa vez, né? Não tem... Da última vez foram BJ Penn e Frank Edgar, e Anderson Silva e Demian Maia. Rolou aquela situação toda ali entre o Demian e o Anderson. Dessa vez, acho que com o Roy Nelson e Minotauro, a chance de ter algum problema, só se for com o próprio Dana White, né? Porque ele não é muito amigo do Roy Nelson, é mais tranquilo um pouco. Queria a sua opinião também sobre essa luta e essa volta do UFC a Abu Dhabi. Você conhece Abu Dhabi, né, Bruno? No meu tempo de Fórmula 1, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer lá, um lugar lindo, né? Acho que pro UFC é perfeito você desembarcar num mercado novo, principalmente se um mercado que tem esse background de lutas, né? Eles têm muito interesse de luta agarrada e nesse ponto, eu acho que o Minotauro, pelo nome que ele tem, né, por ser historicamente um dos grandes finalizadores do MMA, acho que é um nome ideal, né? A tentativa anterior deles há 4 anos com o Anderson Silva é aquela história, né? O Anderson é um nome meio arriscado, né? Porque se ele dá show, ele conquista todo mundo, mas naquela luta com o Demian, naquela luta contra o Thales Leite também não pegou muito bem a postura dele e acabou queimando um pouco o filme, né? Então acho que Minotauro e Roy Nelson é uma luta que com certeza vai ter alguma ação, né? A gente sempre assiste as lutas do Roy Nelson. A gente sempre assiste as lutas do Roy Nelson com a expectativa de ver ele soltando a mão dele pesada. Ele mesmo é uma figura muito carismática, né? Ele atrai muitas pessoas justamente pelo porte físico dele, pela postura dele, que ele é um cara bem tranquilão, né? Isso acaba conquistando muita gente. E o Minotauro que é lenda, né? Que acho que ele é conhecido dentro do nicho de MMA, ele é conhecido no mundo inteiro. O Minotauro é um cara que também que investe muito naquela região, né? Ele tem uma franquia da academia dele por lá, então isso vai fortalecendo o nome dele lá nos Emirados. Então, eu acho que é uma ótima luta, eu acho que vai ser uma boa luta na prática também. Eu não consigo ver uma luta dessa sendo chata, e se tiver que arriscar, eu apostaria no Minotauro. Eu acho que o Minotauro tem condições de anular o Roy Nelson na trocação. Eu não acredito que essa luta vá para o chão, né? Por incrível que pareça, são dois lutadores advindos da luta de solo, mas eu acredito que os dois vão para trocar, e eu acho que o Minotauro vai estar esperto com a mão do Roy Nelson e vai conseguir anular no boxe a luta, né? E vai ser uma luta boa, vai ser uma luta bacana. Eu acho que dessa vez o UFC acertou, né? Acho que pode começar uma nova tentativa bem sucedida do UFC de explorar aquelas bandas do mundo, Lucas. Que é um lugar que certamente os Fertitta e o Dana White têm um interesse muito grande, até pelo volume de dinheiro que corre nas cachoeiras de petróleo lá nos Emirados Árabes Unidos. Bom, a gente pula então para a última notícia dessa nossa primeira parte, antes que a gente vá para uma pequena pausa, é a volta do Thiago Pitbull. Já foi desafiante aí ao cinturão dos meio médios, andou parado muito tempo por conta de sucessivas lesões, e agora volta ao UFC, o Thiago Pitbull, contra o Seth Basinski, no UFC On Fox 11, esse evento que acontece no dia 19 de abril em Orlando. Essa volta do Thiago, hein, Bruno? Você acha que é um bom ativo para a categoria dos meio médios, que agora está sem campeão, o pessoal está ali disputando o título vago e depois vão fazer certamente aí algumas defesas um pouco perigosas, porque é uma categoria que tem muitos nomes, né? Carlos Conde já está beirando, tem muita gente também que se empolgou, né? O próprio Tarek Safedini, que veio como campeão do Strikeforce, o pessoal se empolgou com a ausência do GSP, que limpava todo mundo, e agora vai movimentar. Você acha que o Thiago Pitbull já volta com esse anseio, ou esse tempo parado realmente representou aí uma repaginação, quem sabe, na condição do brasileiro? O Pitbull ficou 2 anos parado, né? 2 anos para um atleta de alto nível é um tempo considerável. Então, acho que nesse primeiro momento ele precisa voltar se preocupando em se apresentar bem, né? Eu acho que nesse ponto o Seth Basinski é um bom adversário, né? Que dá a possibilidade do Pitbull voltar ao ritmo de treinamentos, né? Fazer todo o camp dele, toda a programação de treinamentos, ele se readaptar à rotina de promover uma luta, né? A pesagem e tudo mais, de uma forma mais suave, né? Então, eu acho que o Pitbull foi uma boa. Eu acho que ele é um grande nome para a categoria, né?
ainda fica aquele ponto de interrogação se ele vai conseguir voltar a ser aquele atleta de 2008, 2009, que ele conseguiu disputar o título, né? E se ele conseguir voltar a essa forma, eu vejo ele com chances, né? Porque, guardadas as devidas proporções, cada um tem o seu estilo, mas eu acho que o Pitbull tem um estilo muito parecido com o Rob Lawler, por exemplo, que agora vai disputar o cinturão contra o Johnny Hendricks. Então, independentemente disso, o Pitbull, pelo estilo dele de ser um trocador, tem um excelente Muay Thai, trabalha muito bem chute baixo, joelhada, até os próprios socos dele também, ele consegue trabalhar bem, o que é uma coisa até às vezes rara para quem vem do Muay Thai, né, que às vezes peca um pouco no boxe. Eu acho que ele tem um bom boxe, e eu acho que ele é um grande nome para a categoria, né, pô, mesmo que de repente ele acabe não conseguindo voltar a ser o velho Pitbull, né, eu acho que se ele conseguir ter condições de se apresentar bem, é um nome excelente para a categoria, né? Por exemplo, uma luta dele contra alguns desses nomes que você falou, Lucas, o Safedini ou o próprio Carlos Conde também, seria uma luta excepcional, seriam lutas excepcionais que eu não perderia por nada. Então, o Thiago Pitbull fez falta na categoria e espero que ele volte para ficar, né? Que ele consiga voltar esse ritmo de luta sem ser atrapalhado por novas lesões. É verdade. Então a gente faz uma pequena pausa, encerrando essa primeira parte aí do nosso podcast. Na volta a gente fala sobre o World MMA Awards, a premiação que é conhecida como Oscar do MMA, comenta os resultados dessa premiação e depois vamos fazer a prévia do UFC Fight Night 36, que acontece em Jaraguá do Sul. Isso tudo na volta do podcast Super Lutas. Você ouve podcast Super Lutas. Beleza, de volta então com o podcast Super Lutas e o assunto agora é o World MMA Awards, essa premiação que é a mais importante do mundo do MMA, oferecida aí pela revista norte-americana Fighters Only. É uma premiação que leva em conta critérios técnicos e tal, mas acaba que é uma votação feita pelo público, então eles fazem aí algumas, a gente pode dizer, algumas categorias bem específicas, como material técnico e tal, mas levam para o voto popular. Esse é um assunto, a forma como eles votam é um assunto que a gente vai falar um pouco mais adiante. Antes, deixa eu passar só a lista dos vencedores aqui, bem rapidinho, para quem não acompanhou. Na principal categoria da noite, lutador do ano, o Chris Weidman foi eleito o melhor lutador de 2013. Só nessa mais importante, deixa eu passar aqui quem perdeu para ele. Foi Caim Velasquez, Demetrius Johnson, Uriah Faber e Vitor Belfort. Na categoria lutadora do ano, adivinhe, Ronda Rousey. Essa era barbada, hein? Ronda Rousey levou o prêmio de melhor lutadora de 2013. A revelação me surpreendeu bastante. O havaiano Travis Browne superou aí nomes como Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, queridinho do Dana White, e até o lutador amputado Nick Newell, um cara que causou um furor enorme no MMA, né, um finalizador nato. Travis Browne muito bem na fita com essa conquista aí de revelação do ano de 2013. O melhor lutador internacional de 2013, Alexander Gustafsson. Depois daquela luta contra o John Jones, ouso dizer que o Gustafsson tem sido um dos caras que deu um maior salto de popularidade no UFC. Ganhou a capa do jogo, o próximo jogo do UFC, esse que a gente comentou no primeiro bloco, vai ter o Gustafsson na capa junto com o John Jones. É um cara que eu acompanhava ele no Twitter antes, cresceu demais o número de seguidores e agora faturou o prêmio de melhor lutador internacional do ano. A luta do ano também teve o Gustafsson, foi essa justamente que eu citei, Alexander Gustafsson e John Jones no UFC 165. Nocaute do ano, Vitor Belfort sobre Luke Rockhold na última edição do UFC Jaraguá, né? O nosso próximo assunto é o UFC Jaraguá 2. A primeira edição do UFC Jaraguá teve esse nocaute impressionante do Belfort, chute rodado para cima do Luke Rockhold. Melhor finalização do ano, Uriah Faber sobre Ivan Mendivar no UFC 157. Reviravolta do ano, Travis Browne contra Alistair Overeem no UFC Fight Night 26. Técnico do ano, Duane Ludwig, a gente vai falar muito dessa escolha, hein? Academia do ano, a Team Alpha Male, outro assunto pra gente comentar. Árbitro do ano, Herb Dean. Ring Girl do ano, essa categoria mais desnecessária da história. Brittany Palmer bateu a Ariane Celeste. A Ariane Celeste ia ganhando tudo e a Brittany Palmer ganhou essa categoria que, ao meu ver, não acrescenta nada. Homem de negócios do ano, Dana White. A personalidade do ano, surpresa, Chael Sonnen bateu aí Bas Rutten, Joe Rogan, Kenny Florian e Bruce Buffer. Melhor organização de MMA do ano, UFC, essa também uma barbada assim, sem precedentes. E o prêmio pelo conjunto da obra e contribuição ao esporte
para o Royce Gracie, campeão de 3 das 4 primeiras edições do UFC. Vou começar pelo lutador do ano, que é a categoria mais importante, Bruno. Deu polêmica, né? Porque o Vitor chiou aí. Neste domingo, ele deu uma entrevista pro programa Mundo da Luta, da Rádio Beat 98, do Rio de Janeiro, e disse que não concordava com a eleição do Chris Weidman. Na opinião do Belfort, o Weidman só ganhou uma luta do Anderson, e ganhar uma luta e ser o melhor lutador do ano é um absurdo. Ele disse que a segunda vitória foi sorte, enfim, apresentou os argumentos dele e questionou muito a eleição ser popular, ser aberta, o voto na internet e tal. Você concorda com o Belfort? Você acha que o Weidman também não mereceu esse prêmio ou não? Você tá com a galera que votou aí no campeão dos médios. Eu não concordo com o Belfort não, né? Nessas horas eu até me pergunto até que ponto o Belfort realmente acredita nisso, porque vai saber se é parte da promoção da luta dele com o Weidman, né? O Weidman tá cutucando de um lado e o Belfort pode estar cutucando do outro, né? Independentemente se eu votaria no Weidman ou não, né? Eu acho que o que ele fez foi histórico em 2013, né? Porque eu não concordo com essa análise de que ele ganhou uma luta só. Eu acho que ele ganhou as duas lutas com autoridade, sem tirar nada dele, porque dominou o Anderson o tempo inteiro, né? Só na primeira luta que teve aquele momento que parecia que o Weidman estava quebrado, mas na verdade não era isso, né? Quando você assiste depois, você vê que na verdade o Weidman talvez tenha cansado um pouco e tudo mais. Ou seja, ele iniciou 4 rounds contra o maior nome da história do UFC e ganhou todos, né? Ele não passou nenhum momento de inferioridade, ou seja, eu acho que o Weidman mereceu sim, né? Pelas duas apresentações que ele fez, pela postura que ele mostrou dentro do octógono, o controle, a confiança e tudo mais. Eu não acho que é um título que não merecia, não. Eu concordo com essa escolha, sim, né? A gente tem também o Demetrius Johnson, que fez um ano espetacular também, né? Ele é um dos campeões, na minha opinião, mais subestimados do UFC. Mas é aquela história, né? Acho que categorias mais leves ainda não têm aquele mesmo prestígio perante o público, né? A gente tem que lembrar que essa é uma votação popular. É verdade. Então o Johnson, aos poucos, ele tá crescendo um pouco a popularidade dele, né? Você vê que cada vez mais o UFC coloca ele para lutar nos eventos on Fox, né? Que tem uma abrangência maior, né? Tem um potencial maior de atingir as pessoas, né? Para as pessoas conhecerem mais quem é o Demetrius Johnson. E eu acho que ele fez um ano excelente também, mas pelo conjunto da obra e pelo Weidman ter feito o que fez contra o Anderson Silva, eu acho que me estranharia muito se o resultado fosse para outra pessoa. É verdade, mesmo tem muita gente que discorda, por exemplo, que o Anderson é o maior lutador de MMA de todos os tempos. Eu respeito quem não tem essa opinião, mas tem um detalhe que também a gente pode colocar, independente de você considerar ou não, nunca na história do MMA, um lutador do nome do Anderson Silva, né, porque mesmo que você não considere ele o maior, ele tá entre os maiores. Então, um cara do patamar dele foi derrotado 2 vezes seguidas pela mesma pessoa. Isso é algo inédito, né? Ninguém da envergadura de Anderson Silva perdeu 2 seguidas pro mesmo cara. Então, o mínimo que a gente acho que pode fazer realmente é reconhecer o feito do Chris Weidman e aí, beleza, bola pra frente. Só uma observação antes da gente passar para outra categoria mais polêmica, que tá na luta do ano. Eu concordo plenamente com o John Jones e Alexander Gustafsson levar o prêmio. Eu achei uma lutaça. Fiquei muito, muito fã do sueco depois dessa luta. Acho que ele fez uma apresentação, assim, impecável contra o Jones. Infelizmente para ele, né, eu acho que a frustração dele deve ser essa, talvez ter dado o seu melhor, ter feito a melhor luta da sua carreira e nem assim ter conseguido bater o campeão dos meio pesados. Mas lutaça, acho que merecido ser a melhor do ano. Mas talvez fosse o caso aí, é porque a eleição é popular, então a decisão ela é definida, mas se fosse um júri, talvez fosse o caso também de conceder um empate técnico, alguma coisa assim, de Michael Chandler e Ed Alvarez 2. Foi um lutaço essa no Bellator 106, né? Muita gente achou que com a queda do pay-per-view do Bellator 106, depois da lesão do Tito Ortiz, o evento tava fracassado. O próprio Dana White foi lá e, né, disse um monte pro Bjorn Rebin e tal, e o Bellator fez um baita evento, foi muito bacana, e principalmente essa luta, né? Foi uma audiência absurda, muito maior do que a do UFC, inclusive, naquela semana. Essa luta entre Michael Chandler e Ed Alvarez foi muito bacana também. Não via muita chance do Mark Hunt com o Antônio Pezão ganhar, apesar de ter sido uma baita luta, esse caso de doping no Pezão minou muito as chances do brasileiro e do neozelandês conquistarem esse título. Passando agora para outra categoria, não vamos de duas de uma vez, né? Vamos passar para as duas. Técnico do ano foi para Duane Peng Ludwig e depois Academia do ano para Team Alpha Male. Nas duas categorias, o principal concorrente aí do líder, né, da Team Alpha Male era o Dedé Pederneiras e a sua academia Nova União. Você acha que o lobby fez muito... A gente já falou isso na semana passada, né? A gente tinha comentado por antecedência que
o lobby da Tian Fameu e do Dwayne Bank estava sendo muito bem feito. Desde que a Tian Fameu conseguiu aquela sequência impressionante de 33 vitórias e nenhuma derrota, até a derrota do TJ Dillashaw pro Rafael Assunção, todo mundo do MMA sabia disso, porque os caras faziam questão de falar, de exaltar, fizeram uma propaganda muito grande e a Nova União trabalhou um pouco mais na surdina. Você acha que fez muita diferença e acabou culminando aí nesse resultado, Bruno? Lucas, eu acho que sim, né? A gente até comentou isso na nossa edição passada e parecia que a gente estava adivinhando, né, o que ia acontecer, né? Na minha opinião, é clara e não deixa margem para dúvidas, né? Na minha opinião, acho que o Dedé, tanto o Dedé quanto a Nova União, eles mereciam ganhar em suas respectivas categorias, né? Mas é aquela história, né? A votação é popular. Eu acredito que o público brasileiro não votou em grande massa, ou seja, quem votou foi basicamente americanos, ingleses, né, que é uma premiação da revista inglesa, e pesa um pouco aquilo lá que a gente comentou na última edição, né, que o Dedé passa as instruções para os atletas dele em português, às vezes as pessoas não entendem tanto, ou a Nova União as pessoas acompanham com muita distância, né, acompanham a muita distância, ou seja, eles não têm a noção exatamente do quão bom é o trabalho da Nova União, enquanto isso o Ludwig e a Alpha Male são... todo mundo só falou disso numa época, né? O Ludwig virou aquela academia de ponta cabeça e foi, de fato, ele fez um ótimo trabalho, né? Ele melhorou muito o jogo tanto do Chad Mendes como do Ryan Faber também, ou seja, eu achei que de repente a luta do Benavidez contra o Johnson, que o Benavidez foi nocauteado com menos de 2 minutos, ou seja, foi o nocaute mais rápido dos moscas até agora no UFC, né? Eu achei que isso poderia pesar contra, mas acabou não fazendo diferença, né? Mas, na minha opinião, eu acho que apesar de o Ludwig e a Team Alpha Male terem feito ótimos trabalhos ao longo do ano, eu acredito que a Nova União foi superior, principalmente pelo fato de terem mantido 2 campeões no UFC, o que é uma coisa muito difícil, né? Você ter o Barão e o Aldo, do nível que eles estão lutando, a forma técnica que eles estão lutando mesmo, né? Você vê que eles não passam apuro, que eles têm controle total da situação. Eu acho que eles deveriam ter recebido o prêmio, mas não aconteceu, né? Paciência, bola pra frente. Essa questão que você colocou, acho que é muito pertinente, porque mesmo a votação tendo sido encerrada antes do UFC 169, quando a Nova União bateu a Tian Fameu na disputa do cinturão dos galos, né, com a vitória aí do Renan Barão sobre o Ryan Faber, já tinha, acho que, argumento e também estatísticas aí suficientes para poder dar vantagem para o Dedé nessa disputa. Houve uma invencibilidade muito grande, um score muito favorável a Tian Fameu durante um tempo, mas em lutas, a gente pode dizer, com importância relativas, comparada às da Nova União. Os grandes nomes da Nova União, no ano passado, só disputaram título. Né, o caso do Barão, o caso do José Aldo e também do Dudu Dantas, lá no Bellator. Então o pessoal só disputou cinturão, eles fizeram só lutas importantes e saíram ganhando de todo mundo. Além disso, ano passado, a Nova União ofereceu ao Turf o seu campeão, o Léo Santos, que apesar de eliminado acabou disputando a final e superou o Patolino. Então há de se relativizar um pouco. É claro que é um sucesso inegável, como você disse, o Ludwig virou a Tian Fameu de ponta cabeça, mudou muito e fez os caras evoluírem, mas na hora H, a Nova União saiu muito melhor. Então acho que no fim das contas, aí olhando, né, no frigir dos ovos, você tem que levar em consideração o resultado, e o resultado da Nova União acabou sendo muito melhor. Também fiquei com a pulga atrás da orelha, embora já também imaginasse que isso pudesse vir a acontecer. A gente passa a régua então aí nesse World MMA Awards, a gente aguarda, o pessoal se tiver algum comentário, a matéria sobre essa premiação já rendeu aí muitos comentários no Superlutas, mas quem tiver alguma coisa aí também, pode pontuar, pode colocar, concorde, discorde aí das nossas opiniões. É sempre um prazer quando o pessoal participa da edição do podcast aí nos comentários. A gente sai do World MMA Awards, sai de Las Vegas e vem para Jaraguá do Sul, sem escala. A gente chega para o UFC Fight Night Machida versus Mousasi, ou o UFC Fight Night 36, evento que acontece no dia 15 de fevereiro, aí, sábado, na Arena Jaraguá, na cidade catarinense de Jaraguá do Sul. Bruno, vou passar o card preliminar aqui, e aí deixo aberto para você destacar alguma luta que você tenha aí, considere que é digna realmente de diferença das demais, tá bom? O card preliminar desse UFC vai ter Douglas Silva Andrade contra Zubair Tukhugov da Rússia, Wildemar Marajó contra o Albert
Tumenov, 2 russos aí então contra 2 brasileiros. Depois vem o Felipe Sertanejo contra o venezuelano Máximo Blanco. Aí a primeira luta entre brasileiros da noite, o Yuri Marajó, irmão do Demar, enfrentando o Wilson Reis. Depois, pelos pesos leves, tem Francisco Massaranduba contra Jesse Ronson, canadense. Segunda luta entre brasileiros da noite, entre Rodrigo Dan e Ivan Batman. E a luta que fecha o card preliminar entre Cristiano Marcelo e Joe Proctor, dos Estados Unidos. Entre todas essas aí, ô Bruno, o que você destaca desse card preliminar do UFC Fight Night 36? Olha, Lucas, a luta que mais está me chamando a atenção, né, que eu vou olhar com mais curiosidade, vai ser entre o Yuri Marajó e o Wilson Reis, né? O Wilson, ele é novato no UFC, né? Ele só fez uma luta na organização, né, que ele bateu o Ivan Menjivar no mesmo UFC do Gustafsson contra o John Jones, mas ele é um veterano no MMA, né? Ele já teve passagem pelo Bellator, já chegou até em vias de conquistar o título do Bellator na categoria dos penas, né, na época que ele competia. Aí ele desceu para os galos e vai enfrentar o Yuri Marajó também, que é outro atleta que já é consolidado nesse peso, né? O Yuri Marajó, que é veterano, já teve bons resultados, inclusive já venceu até o Ricardo Lamas, né, que acabou de disputar o cinturão com o Zé Aldo, e ele vem de derrota, né? Ele perdeu pro Faber, né, em agosto do ano passado. Ele vai tentar se recuperar dessa derrota, então acho que vai ser uma luta muito, muito interessante, né? Porque são 2 atletas muito promissores e que já têm um certo nome, né, no MMA mundial, né? E vai ser interessante ver se o Wilson vai conseguir dar continuidade ao bom momento que ele passa no UFC depois da estreia, ou se o Marajó vai fazer a experiência dele no octógono falar mais alto. Beleza, a gente passa então pro card principal da noite e aí vamos fazer um bate-pronto aqui. Eu passo a luta, você já dá o seu destaque até a gente chegar nas lutas principais, onde certamente a gente tem mais assunto. Na luta que abre o card principal do UFC Fight Night 36 em Jaraguá do Sul, o Charles do Bronx enfrenta o Andy Ogle, Bruno. E aí, qual que é o destaque dessa luta? Charles do Bronx no seu primeiro combate aí após aquela luta contra o Frank Edgar no UFC 162. Aquela luta do Charles do Bronx contra o Frank Edgar foi uma que ele foi derrotado, mas ele saiu de pé, né? Ele fez uma atuação que me surpreendeu, né? Eu achei que o Frank Edgar ia dominar a luta com mais facilidade, né? Em alguns momentos o Charles do Bronx até mostrou certa resistência, e para ele é bom, né? Ele fez essa luta contra o ex-campeão da categoria de cima, contra o cara que acabaram de disputar o cinturão da mesma categoria, né, dos penas, e agora ele vai enfrentar um lutador com menos experiência num card um pouco menor. Então acho que para ele é uma boa, e eu acho que ele é favorito para a luta, né? O Charles, ele sabe trabalhar bem na trocação, né? Ele não é um trocador, não é um nocauteador, mas ele é um cara alto para a categoria, ele trabalha bem essa distância, ele está cada vez melhorando mais, né, na minha visão. E no chão, eu acho que ele é melhor, né? Ele tem um ótimo chão para a categoria dos penas. Então eu acho que ele tem tudo para dominar a luta do começo ao fim. E eu acho que eu apostei nele numa vitória na decisão, né? Eu acho que ele consegue dominar essa luta pelos 3 rounds, mas também não me surpreenderia se ele conseguisse uma finalização. Então eu apostaria no Charles do Bronx nessa. Beleza, depois dessa luta do Charles do Bronx contra o Andy Ogle, tem o Viscar de Andrade contra o sueco Nicolas Musoc. Essa luta, vou te ser sincero, Bruno, me surpreendeu muito no anúncio, porque o Viscard é um cara que tá com uma moral tremenda. A última luta do Viscard foi no UFC 163, e foi a luta que abriu o evento. É uma luta que agora o UFC tá com aquele UFC Fight Pass, então ele já não transmite mais as lutas pelo Facebook nos Estados Unidos. Mas essa luta do Viscard foi a primeira luta do UFC Rio do ano passado, e foi só no Facebook. Dessa vez o Viscard já vai direto pro card principal. O que aconteceu aí? O Paulista tá com moral no UFC, Bruno, ou realmente é justificada essa presença do Viscard no card principal do UFC de Jaraguá? Eu acho que é justificável, né? Ele teve uma passagem interessante pelo TUF, né? Que ele chamou muita atenção, ele fez o nome dele ser conhecido. Eu acho que isso é muito importante no TUF, né? E ele fez uma boa estreia no UFC, né? A estreia oficial dele no UFC, né? Que foi no Rio de Janeiro, que ele venceu a luta ainda no primeiro round, né? Foi uma luta rápida, se eu me lembro bem. E para ele, eu acho que essa é uma luta boa também, né? O Musoc não é uma luta fácil, né? O Musoc também tem uma luta só no UFC, e ele finalizou o Sakara, né? Que o Sakara é um bom trocador, já tinha passado por uma fase melhor antes, mas é um bom lutador, e eles trocaram de igual para igual, né? Foi uma luta interessante. Ele pegou o Sakara num armlock enquanto ele estava por baixo, né? Então, o Musoc não é uma luta fácil, mas eu acho que o Viscard tem condições sim de ganhar, né? Acho que para ele o caminho é lutar no chão, né? Onde ele é bom, ele é muito bom no chão, e eu acho que ele tem condições de quedar o Musoc, que eu acho que
em termos de defesa de queda, na única luta que eu vi do Musoke, que foi contra o Sakara, não me surpreendeu muito, né? Então eu acho que ele tem condições de trocar de igual para igual e no chão ele trabalhar bem e por ali fazer uma luta com um caminho um pouco mais fácil. Então eu acho que ele tem totais condições de ser vencedor nessa também. Então a gente pula para a próxima luta, a luta do meio aí desse card principal do UFC de Jaraguá, Erick Silva e Takenori Sato. Essa luta, não vou dizer de vida ou morte pro Erick, porque acho que dificilmente ele vai ser dispensado do UFC, mas uma luta que vai dizer muito sobre as pretensões, né? O Erick chegou no UFC com uma derrota na carreira, uma derrota e um no contest, apenas 13 vitórias, e aí desde que chegou na principal organização de MMA do mundo, teve aquela desqualificação bastante contestada contra o Carlo Prater, mas que foi considerado uma derrota. Aí venceu o Charlie Brennan, perdeu pro John Fitch, venceu o Jason High, perdeu pro Don Ryu Kim. Então, alterna vitórias e derrotas. Não tá repetindo aquela boa sequência que veio, né? Ele tava com 4 vitórias seguidas antes de chegar no UFC. Se você desconsiderar esse no contest, esse número sobe para 9. Então, não tá sendo o mesmo lutador de antes, do Jungle, né, principalmente, no UFC. O que tá acontecendo com o Erick Silva e como você vê essa luta contra o japonês Takenori Sato? Olha, no caso do Erick, eu acho que o problema maior dele foi que ele pegou 2 adversários muito bons, né? Ele perdeu pro John Fitch, que na época ele estava no top 5 da categoria sem dúvidas, né? Que o John Fitch só foi ter um pouco de queda de rendimento um pouco antes da luta dele com o Demian Maia, né? Que ali eu acho que ele já se apresentou diferente, mas o John Fitch é um excelente lutador, né? E ele foi uma luta boa também, que o Erick mostrou muita resistência, foi uma luta também que teve uma certa reviravolta, que teve uma hora que você achava que o Erick ia dar a volta por cima, que ia conseguir se recuperar, e foi uma luta boa, né? E para um atleta, no caso do Erick, que ele vinha de 3 lutas no UFC, perder para o John Fitch, eu acho que isso não é nenhum demérito, né? Me surpreenderia se fosse o contrário, se ele batesse o John Fitch. E na época eu também tive a impressão que a luta foi até um pouco mal casada, porque correria o risco de queimar o Erick muito cedo. Era um dos motivos que o UFC demitiu o John Fitch, acho que foi justamente esse. Eu lembro do Dana comentando isso. Ele falou o seguinte, que o John Fitch era um cara caro, que estava lutando muito em card, já não tinha condição, né, ia acabar lutando em card preliminar, então você vai pagar muito pro cara lutar no card preliminar, e como era um lutador que tinha poucas aspirações por título, já que já estava com a idade avançada, já disputou um cinturão uma vez contra o GSP, ele ia acabar segurando o pessoal que estava chegando, como fez com o Erick, né, é o mesmo caso do Yushin Okami, é um cara que disputou aquele cinturão com o Anderson, mas estava numa boa sequência e tal, mas é porque o UFC queria dar, na primeira edição do UFC Rio, ao Anderson a chance de vingar da última derrota dele, né? E aí, o Yushin Okami, depois disso, acabou virando um cara que segurava os prospectos da categoria e perdia para os peixes grandes. Então ele não estava acrescentando muito, acho que o John Fitch, desculpa a intromissão, mas assim, encaixa bem nessa categoria, né? Foi o que acabou que ele fez com o Erick Silva. E no caso tanto do John Fitch como do Okami, são 2 lutadores que não têm um estilo lá muito atrativo, né? Não vendem, né? Exatamente. Exatamente. Então, no caso do John Fitch, acho que pesou isso. Mas, mesmo assim, o Erick Silva conseguiu fazer uma boa luta com o John Fitch, na minha opinião, né? Então, foi uma derrota mais ou menos estilo Charles do Bronx contra Frank Edgar, né? Onde o favorito venceu, o mais consagrado venceu, mas o novato saiu fortalecido também. Aí depois ele pegou o Jason High e finalizou muito rápido. Foi uma luta rápida também. Ele pegou um triângulo com 1 minuto e pouco de luta. E depois ele pegou o Dong Hyun Kim também, que é um cara muito bom também, né? Que também chegou invicto no UFC. Acho que a única derrota real que ele teve mesmo foi pro Carlos Condit naquela joelhada voadora, né? Porque ele tinha perdido uma luta contra o Caro Parisian, né? Naquele UFC virou no contest. Isso, que virou no contest. Mas assistindo a luta, eu achei que o Dong Kim venceu, né? Eu achei que eles puxaram um pouco de sardinha pro Parisian naquela luta. E depois com o Demian Maia foi aquela luta que é difícil de você tirar uma conclusão, porque foi uma luta rápida e houve uma lesão, né? Então é um adversário muito encardido, o Dong Kim. E tava uma luta boa também, né? Eu acho que o Erick ali, ele esbanjou um pouco de confiança demais, né? Eu acho que ele exagerou um pouco, né? Esse evento eu tava em Barueri e a impressão que ficou foi realmente essa. Parece que o Erick se inflou um pouco ali naquele momento e abriu demais. E o Don Ryu Kim, na coletiva, inclusive, eu fiz a pergunta para ele sobre o resultado. Todo mundo imaginava que você fosse usar seu judô, né? Quedar o Erick, grampear ele, não deixar ele correr, e de repente você nocauteia. Aí o Don Ryu Kim meio que soltou sem querer e falou, pô, foi sorte. Mas é porque o momento, a verdade é o que ele quis dizer. Depois a tradutora ainda me chamou e falou, ó,
não interpreta mal, não coloca lá que foi sorte e tal, mas o que acontece é isso, é porque ele teve trabalho e tudo. E eu entendi o que ele quis dizer, tipo, o momento apareceu e ele não perdeu a oportunidade. Mas o Eric vacilou muito naquela luta porque teve chance, né? O Do Hyuk Kim já tinha agarrado na grade ilegalmente umas 3 vezes. Já tava assim, realmente com o bico aberto, e o Eric foi dando brecha, tentando encaixar, às vezes, uns golpes mais estéticos e acabou sofrendo aí aquele, né, mata-cobra totalmente inesperado do sul-coreano que levou ele à lona. Ali eu acho que a experiência do Do Hyuk Kim falou bastante alto, né? Que o Eric tava esbanjando confiança, ele tem, às vezes, esse estilo de lutar com a guarda mais baixa, parece que tá lutando taekwondo, né? Que é uma guarda meio de lado, né? Com a guarda baixa. E o Do Hyuk Kim aproveitou bem, né? Foi um soco certeiro e derrubou, né? Foi no botão de desligar, né? Mas é bom valorizar o Do Hyuk Kim, né? Que eu acho que ele é um lutador que também é subestimado na categoria dos meio-médios, mas ele é muito bom, né? Ele é um cara muito encardido, né? E também esse tipo de luta que poderia ir para qualquer um, né? Eu acho que o Erick Silva já tinha a pretensão de tentar beliscar uma posição entre os 10 melhores do peso, e eu acho que ele tinha condição de ganhar do Do Hyuk Kim, sim, mas foi uma luta lá e cá, né? Eu acho que não acabou sendo assim, uma surpresa, né? Como muita gente deu a entender na época. Parecia que o Erick Silva, como se fosse o Tyson perdendo para o Buster Douglas, ou seja, não foi o caso. Não foi o caso. Ou seja, foi um resultado até esperado, porque o Do Hyuk Kim é um excelente lutador. E eu acho que nessa situação, eu acho que ele teve um adversário ideal, né? Eu acho que o próprio UFC, o Eric me parece ser um cara muito bem assessorado, né? Apesar de eu ter achado que a luta dele com o John Fitch foi casada cedo demais, eu acho que agora estão trabalhando melhor a carreira dele lá dentro. Porque caso casassem o Eric contra um outro lutador do top 15 do UFC, ele correria um risco de perder de novo, né? Porque são lutadores de alto nível. E se ele viesse de 2 derrotas consecutivas, ali eu acho que ia começar a pegar mal para ele. E ele pegou um cara que eu acho que ele tem totais condições de ganhar, né? Que é o Takanori Sato, que está vindo do Pancrase, né? Ele era campeão do Pancrase, e me parece que o Eric tem condições de vencer essa luta, né? Antes ele ia pegar o Nate Loughran, né? Que era um outro lutador que estava parado desde 2008, ou seja, eu acho que a intenção mesmo era dar uma oportunidade do Eric lutar mais solto, sem ter aquela pressão de resultado, né? Porque tem muita gente que quando precisa da vitória acaba lutando mais travado e tal, e o Eric não. Eu acho que o Eric, nessa situação, ele vai conseguir soltar bem o jogo dele. Ele tem um jogo que quando eficiente, é plasticamente muito bonito. Então eu acho que vai ser uma luta, eu diria que vai ser uma luta relativamente tranquila para ele, viu? Então eu acho que ele tem condições de vencer essa luta ainda no primeiro round. Nas casas de aposta, o Erick Silva é o maior favorito do evento. Ele tá... Eu sempre gosto, para olhar a questão de apostas, eu vou sempre no Best Fight Odds, né? Que é o site aí que reúne todos os grandes sites de aposta. E lá ele está sendo cotado menos 900 pelo sistema norte-americano. Então, para poder ganhar $100 apostando no Eric, você tem que pagar 900. Então, assim, ele está muito favorito nessa luta. O segundo maior favorito é o Charles do Bronx, que está com favoritismo aí de menos 565, ou seja, né, a mesma lógica, paga $565, ganha 100, ao passo que o seu adversário em jogo, por exemplo, paga $472 para cada $100 apostado. Então, também está bem azarão aí nessa luta. E o terceiro maior favorito da noite é o nosso próximo analisado, né, que é Ronaldo Jacaré, enfrentando o Francis Carmon. Pelo site aí, como eu disse, o favoritismo do Jacaré é de menos 400 e nem sempre é espelhado, né, esse número. Coincidentemente, o Francis Carmon está mais 400. Então, se você aposta $400 no Jacaré, você ganha 100. Se você aposta 100 no Francis Carmon, você ganha 400. Você acha que é mais ou menos por aí mesmo? O Jaca é tão favorito assim, Bruno? Eu acho que ele é favorito sim, mas nesse caso eu acho que é justamente o que eu ia comentar, né, que entra um pouco a questão de que o Carmon não é aquele cara tão conhecido assim do público, né, apesar de ele ser um top 10 do UFC, de ele tá com um ótimo cartel dentro do UFC, ele não tem aquele nome, né, o grande adversário que ele bateu foi o Costas Philippou, ou seja, que também é um cara que não tem lá grande nome. Então, eu não gostei muito do casamento dessa luta, para te falar a verdade, viu, Lucas, porque é uma luta pro Jacaré, é uma luta perigosa. Porque ele tá pegando um adversário que é muito bom, né, que tá no top 10 também, mas tá atrás dele no ranking. Ou seja, se ele perder, ele perde tudo. Mas se ele ganhar, a lógica se confirma. Ou seja, eu acho que ele tem pouco a ganhar e muito a perder, né? Mas, tendo dito tudo isso, eu acho que o Jacaré é favorito sim, né? O Jacaré
tem evoluído demais, né? Ele conseguiu fugir daquele estigma de ser um lutador vindo do jiu-jitsu, que é aquele cara que busca chão, que não sabe trocar, não. Ele virou um trocador muito bom, né? Bate forte, se movimenta bem, tem combinações, né? A prova disso, pô, ele nocauteou o Yushin Okami, né? Coisa que o Anderson Silva e o Tim Bolt, acho que tinham conseguido fazer isso dentro do UFC antes dele, né? Ou seja, é um feito a se considerar assim, é um feito a se valorizar. E no chão nem se fala, né? Claro que MMA é uma coisa, jiu-jitsu é outra, mas o Carmon, que é um wrestler, né, que gosta de levar a luta pro chão e trabalhar lá, eu acho que no chão ele também não consegue arrumar muita coisa. Então, o Jacaré é muito favorito, mas é uma luta perigosa sim, porque o Carmon, apesar de não ser um cara muito conhecido, de não fazer parte do top 5, etc., ele é um ótimo lutador sim. Então, é uma boa luta, mas o Jacaré tem que tomar cuidado, porque caso ele bobeie, ele pode perder um bom tempo com isso, né? Porque uma derrota, ele ia ter que começar tudo de novo e ficar ainda mais distante da disputa do cinturão. O Francis Carmon, você disse aí do wrestling dele, totalmente apurado lá na TriStar Gym, né? Com o George St. Pierre, ele treina com o pessoal lá no Canadá, e o francês está realmente com o chão apurado. Estava vendo uma entrevista do Jacaré essa semana, ele chamou atenção justamente para isso. Como o wrestling do Carmon tem se desenvolvido e como ele tem grampeado bem seus adversários, tem evitado quedas muito bem, e tem conseguido dominar realmente nesse aspecto o combate. Por isso, vou deixar aqui meu palpite, acho que o Jacaré vai investir nessa mão dele, que está entrando muito bem, né, nos últimos combates. O pessoal da X-Gym fez um trabalho e tanto com o Jacaré para desenvolver realmente essa trocação, e sempre quando ele ou algum outro atleta da academia vai atuar e a gente está nos eventos, os comentários nos bastidores é sempre, rapaz, como o Jacaré tá batendo forte, tá batendo muito pesado, ninguém vai querer tomar um soco dele, e foi o que o Yushin Okami provou, né? Apanhar do Jacaré hoje na trocação não tá sendo vantagem para ninguém, e ir pro chão também tá sendo uma parada torta. Então vou com você nessa, aposto no Jacaré, embora também acho que o estilo aí sonolento do Francis Carmon deixa ele um pouco menos, quem sabe, favorito que poderia, né? Acho que ele perde muito pelo estilo. As pessoas às vezes avaliam ele de uma maneira diferente por conta do estilo dele. Pra gente fechar essa análise do card do UFC Fight Night 36, a luta principal da noite: Lyoto Machida e Gegard Mousasi. Sai daí o próximo desafiante do cinturão dos médios? Depende de como a luta se desenrolar, né, Lucas? Porque eu acho que se o Lyoto vencer bem, né, vamos supor que ele consiga fazer com o Mousasi o mesmo que ele fez com o Marco Munhoz na estreia dele nos médios, eu acho que fica difícil de não dar o title shot para ele, né? Que descendo de peso, sendo um ex-campeão dos meio pesados e descendo, fazendo ótimas atuações, né, conseguindo vitórias convincentes, né? Eu acho que pro Lyoto é uma oportunidade. Pro Mousasi eu acho que ainda não, né? Porque ele fez uma luta só no UFC, né? Apesar de que ele tem um histórico no peso, né? Ele já lutou por bastante tempo no Dream, até bateu o Jacaré no Dream, né? Mas eu acho que ele ainda ele tem um caminho longo pela frente para conseguir almejar voos mais altos no UFC. Então, pro Lyoto eu acho que é uma oportunidade sim. Mas resta saber se ele vai conseguir fazer isso, né? Se ele vai conseguir passar esse recado de forma clara, né, que ele deve ser o próximo desafiante, né, porque nessa situação, nesse evento, eu vejo mais ou menos parecido com aquele evento que teve o Shogun contra o Brandon Vera, né, que muito se falou que quem vencesse naquele evento, que teria também Lyoto Machida e Ryan Bader, seria o próximo desafiante, né. O Shogun ganhou, mas o Lyoto passou uma mensagem mais clara, né, ou seja, nesse caso, eu acho que vai depender muito também da atuação do Jacaré. Eu acho que se o Jacaré ganhar de uma forma clara também do Carmon e mostrar a evolução dele, né? Se ele confirmar de fato essa evolução que ele tem na trocação e tudo mais, eu acho que ele também tem chance de já pular direto para lutar pelo título, mas depende também de muito como vai ser essa luta do Lyoto, né? Eu acho que no momento, apesar de o ranking dizer o contrário, eu acho que o Lyoto está na frente, mas depende muito de como vai ser essa luta, né? Não obstante, o Lyoto está fazendo a luta principal no mesmo evento do Jacaré, né? Apesar do ranking sugerir, o ranking leva muito mais em conta o que os caras fizeram nessa categoria. O Jacaré já tem um background muito maior nos médios, vem de um título do Strikeforce, depois continuou sendo um dos principais nomes aí do extinto evento. Então, tem um pouco isso também, né? O Lyoto, os dois são no mesmo evento e o Lyoto está fazendo a luta principal. Teoricamente, o Lyoto está numa posição mais próxima aí de um title shot. Por outro lado, como você bem lembrou, esse evento foi verdade. O Dana White, ele disse: Shogun, vença o Brandon Vera e você vai disputar o cinturão.
O Shogun venceu, mas passou ali um calor danado, né? Tomou um susto com o Brandon Vera, foi vencer lá pro 4º round, e aí como o Lyoto tinha passado o carro no Ryan Bader antes, o Lyoto passou na frente do Shogun e foi disputar o cinturão, e o Shogun depois disso entrou numa maré aí que vale a pena nem a gente comentar. E também não duvido que isso possa acontecer realmente nesse evento agora de Jaraguá. E no caso do Lyoto também, uma dificuldade que é bom de se destacar é o adversário, né? O Mousasi, para o estilo do Lyoto, é uma luta complicada. Né? Ele é um bom trocador, já se aventurou até no K1, né? Eu acho que ele é um ótimo trocador. E eu acho que ele se preocupou muito em desvendar o estilo do Lyoto, né? Porque o Lyoto já ganhou de trocadores também, mas quando o lutador estuda o estilo do Lyoto, o Lyoto fica um pouco de mão amarrada, né? Você vê em algumas lutas que ele fez, né? Como o Dan Henderson, como o próprio Shogun na primeira luta que eles fizeram, ou contra o Quinton Jackson, que quando o Lyoto não consegue desenvolver o jogo dele bem, ele fica aquela luta apertada que pode ir para qualquer um, né? Aconteceu isso contra o Phil Davis também, né? Que o Lyoto pontuou, mas chegou na hora deram pro Phil Davis. Então, eu acho que o Mousasi se preocupou muito em desvendar o Lyoto, em entender como ele funciona, né? No octógono, né? Ele até trouxe um karateca veteraníssimo também para ajudar eles nos treinamentos. Então, eu acho que essa luta tem tudo para ser uma repetição dessa luta, por exemplo, contra o Phil Davis, que é ninguém se expondo muito, ninguém querendo errar, né? Porque o Lyoto é um cara que, se você erra, você pode pagar muito caro por isso. Então, ninguém quer errar, ninguém quer se expor muito e tudo mais, e fica aquela luta apertada na pontuação, né? Então, isso eu acho que é muito... Lógico, eu posso errar, né? A gente está aqui fazendo uma análise com base no que a gente acha, né? Então pode ser que na prática as coisas sejam diferentes. Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que vai ser uma luta que vai para decisão, né? Vão ser 5 rounds essa luta, né? Então, eu acho que vai para decisão e vai ser aquela luta difícil de pontuar, que eu acho que vai ter polêmica, viu? Eu acho que no nosso próximo podcast a gente vai discutir mais uma polêmica, viu, Lucas? Então, segunda-feira eu já te cobro, hein? Se for, já começo na próxima edição pedindo os números da loteria, ou pelo menos as colunas da loteca aí. Tô precisando de dar uma incrementada na renda familiar. Se segunda-feira tiver polêmica no podcast, já adianta aí que vou pedir os números sim, e a gente fica no aguardo. Assim a gente encerra essa análise do UFC Fight Night 36, UFC em Jaraguá do Sul, primeira edição aí em solo brasileiro no ano de 2014. A gente ainda deve ter mais algumas edições, já tem a de Natal marcada, mas tem outras cidades também muito fortes na briga para receberem o UFC em 2014, e a gente vai também atualizando isso no Superlutas, aqui no podcast sempre que possível. E agora, aguardando esse evento, na próxima semana tem podcast com certeza repercutindo tudo o que aconteceu nesse UFC Fight Night Mousasi versus Machida. A gente bota um ponto final também nessa edição do podcast Superlutas, agradecendo a você que nos acompanhou aí nesses últimos minutos, que acessa o nosso site, que curte a nossa fanpage, se inscreveu no nosso canal no YouTube, que está sempre por dentro de tudo que acontece no Superlutas. Além, é claro, de você, nosso ouvinte internauta, tem que agradecer o Bruno Ferreira, que me fez companhia, que bateu esse papo bacana e que repercutiu tanta coisa aí do mundo do MMA. E já tô fazendo aqui, viu, Bruno? Já tô reforçando, semana que vem a gente já tá aqui pra gravação e vou te cobrar essa sua previsão sobre a luta principal. Pode aguardar, tá bom? Vamos ver, né? Se meus palpites estiverem muito furados, eu não apareço. Eu tenho seu Skype, rapaz. Eu te acho, pode ficar tranquilo, eu te acho. Então tá, Lucas. Eu agradeço pela participação, gostei muito da edição e vamos ver o que vai acontecer nesse evento, né? Acho que segunda-feira a gente vai ter assuntos pra comentar, então convido aqui os ouvintes pra ficarem ligados nos Superlutas na próxima edição do nosso podcast. Sem dúvida, não perca a próxima edição do podcast Superlutas, a gente se encontra lá. Um abraço!